Caro leitor, permita-me conduzi-lo a um inverno onde o amor caminhava de mãos dadas com o perigo. Naquele tempo de bailes iluminados por velas, segredos pesavam mais que coroas. Entre carruagens negras e olhares sussurrados, nasceu esta história. Ela começa com uma promessa quebrada e um coração que se recusava a esquecer. E termina, talvez, onde nenhum dos dois imaginou sobreviver. No ano de 1873, a cidade de Valdoria respirava sob névoa constante. As mansões erguiam-se orgulhosas, escondendo intrigas atrás de cortinas de veludo. O mais temido entre os nobres era o Marquês de Vilar, conhecido por sua frieza calculada. Seu nome verdadeiro, Augusto Vilar, raramente era pronunciado sem receio. Diziam que ele jamais perdoava uma traição. E que seu coração era feito da mesma pedra que as muralhas de seu castelo. Helena de Montreval retornou à cidade após anos de ausência. Seu pai falecera sob circunstâncias que jamais foram devidamente explicadas. A jovem herdara não apenas dívidas, mas desconfianças. Havia nos salões quem murmurasse que o marquês sabia mais do que aparentava. Helena guardava consigo uma carta inacabada do pai. Nela, apenas 3 palavras: cuidado com Vilar. O primeiro encontro ocorreu no baile de inverno da Condessa Alvarenga. Helena vestia azul profundo, como um céu antes da tempestade. Augusto observava da sacada, isolado como sempre. Quando seus olhares se cruzaram, o salão pareceu silenciar. Ele inclinou a cabeça em cumprimento calculado. Ela respondeu com um sorriso que escondia desafio. A dança foi inevitável. As mãos dele eram firmes, quase possessivas. Helena sentiu um arrepio que não sabia se era medo ou desejo. O perfume dele misturava-se ao aroma de velas derretidas. Augusto murmurou que Valdoria não era gentil com quem fazia perguntas demais. Helena replicou que nunca fora gentil com homens que escondiam respostas. Nos dias seguintes, bilhetes anônimos surgiram em sua residência. Alertavam-na para abandonar a cidade antes que fosse tarde. Helena reconheceu o selo de cera usado pela família Vilar. Mas nada provava que fosse obra do marquês. Ainda assim, ela decidiu aproximar-se dele. Às vezes, para desvendar um lobo, é preciso caminhar pela floresta. Augusto, por sua vez, não estava imune ao fascínio. Helena não se curvava como as demais damas. Havia nela uma chama que desafiava sua autoridade. Ele tentou manter distância, mas a curiosidade o traía. Mandou investigar cada passo da jovem. E descobriu que ela buscava respostas sobre a morte do pai. Numa tarde chuvosa, Helena foi convidada ao Castelo Vilar. As paredes altas ecoavam histórias não contadas. Retratos antigos observavam cada movimento dela. Augusto conduziu-a até a biblioteca, onde o fogo crepitava. Ali, ele perguntou o que realmente desejava. Ela respondeu que desejava justiça. O silêncio entre ambos era quase insuportável. Augusto revelou que o pai de Helena estava envolvido em dívidas perigosas. Homens influentes queriam silenciá-lo. Ele afirmava ter tentado protegê-lo. Helena não sabia se acreditava. Mas a sinceridade nos olhos dele a desarmou por um instante. Dias depois, um corpo foi encontrado às margens do rio. Era um dos credores mencionados por Augusto. A cidade mergulhou em rumores e medo. Helena percebeu que estava mais envolvida do que imaginara. Augusto tornou-se o principal suspeito nos cochichos da aristocracia. E ela, perigosamente próxima dele. Certa noite, Helena foi seguida ao deixar a igreja. Um homem encapuzado tentou arrancar-lhe a bolsa. Antes que pudesse reagir, Augusto surgiu das sombras. Com rapidez surpreendente, imobilizou o agressor. Helena viu sangue manchar a neve. E percebeu que o marquês não hesitava quando se tratava de protegê-la. A partir daquele instante, algo mudou. O medo deu lugar a uma confiança inquietante. Helena começou a frequentar o castelo com mais frequência. Os criados observavam com discrição estudada. Augusto mostrava-lhe documentos ocultos sobre sociedades secretas. Entre papéis e velas,
Seus dedos se tocavam mais do que deveriam. O verdadeiro inimigo revelou-se um conselheiro da coroa. Homem respeitado, sorriso impecável. Fora ele quem manipulara dívidas e assassinatos. O pai de Helena descobrira demais. Augusto tentará intervir, mas era tarde. A culpa o consumia desde então. Helena sentiu o peso da revelação. Seu ódio, cultivado por anos, vacilou. Augusto não era o vilão que imaginara. Era, na verdade, um homem marcado por fracassos. Ela viu nas sombras dele as próprias dores. E a compaixão abriu espaço para algo mais profundo. Mas o conselheiro descobriu a aproximação dos dois. Uma armadilha foi preparada durante o baile da primavera. Helena recebeu um convite falso. Augusto foi chamado para uma reunião urgente. Ambos foram conduzidos a alas opostas do palácio. O plano era silenciá-los de uma vez. Helena percebeu o perigo ao ouvir a porta trancar. A sala começou a encher-se de fumaça. Seu coração disparou, mas ela manteve a lucidez. Procurou por janelas, por qualquer saída. Pensou em Augusto e em tudo que não dissera. Recusava-se a morrer sem lutar. Augusto, ao notar o engano, correu pelos corredores. Desafiou guardas e ignorou protocolos. Seu título nada significava diante do desespero. Arrombou portas até encontrar o aposento tomado por fogo. Chamou por Helena entre a fumaça. E prometeu que não a perderia. Ele a encontrou desfalecida perto da janela. Carregou-a nos braços, ignorando as chamas. O teto começou a ceder. Com esforço sobre-humano, alcançou o jardim. Helena despertou sob o céu estrelado. E viu nos olhos dele algo que jamais vira antes: amor. O escândalo foi inevitável. O conselheiro foi exposto e preso. Valdoria murmurava novos rumores. Agora, porém, eram de admiração. Augusto deixará de ser apenas temido. Tornará-se um homem disposto a tudo por uma mulher. Helena passou dias em recuperação. Augusto permaneceu ao seu lado. As mãos entrelaçadas diziam mais que discursos. Ela confessou que o odiara injustamente. Ele admitiu que temera amar novamente. Ambos riram da ironia do destino. A proposta veio numa manhã clara. Sem polpa, sem plateia. Apenas ele, ajoelhado entre rosas ainda úmidas de orvalho. Helena sentiu lágrimas aquecerem-lhe o rosto. Aceitou não por obrigação, mas por escolha. E a escolha era mais poderosa que qualquer título. O casamento ocorreu meses depois. Não foi o maior da década. Mas foi o mais comentado. O marquês, antes implacável, sorria sem reservas. Helena caminhava com confiança renovada. Valdoria testemunhava um amor improvável. Contudo, nem todos os perigos desapareceram. Sociedades secretas ainda operavam nas sombras. Augusto sabia que inimigos não dormem. Helena, agora marquesa, estudava estratégias políticas. Juntos tornaram-se aliados formidáveis. E amantes ainda mais intensos. Nas noites silenciosas, relembravam o incêndio. O medo transformará-se em gratidão. Cada toque era uma celebração de sobrevivência. Cada olhar, um pacto silencioso. O passado não podia ser apagado. Mas podia ser ressignificado. Valdoria mudou com o tempo. Novas gerações ouviram a história do casal. Alguns exageravam detalhes. Outros romantizavam o perigo. Mas poucos conheciam a verdade completa. Somente eles sabiam o preço do amor. Helena guardou a carta do pai em uma caixa de madeira. Já não lia as palavras com raiva. Agora via nelas um aviso mal interpretado. Cuidado não significava condenação. Significava atenção, discernimento. E ela aprenderá a distinguir sombras de homens. Augusto, por sua vez, jamais esqueceu a culpa. Transformou-a em propósito. Protegia a cidade com vigilância constante. E protegia Helena com devoção silenciosa. Descobrira que amar era um risco calculado. E estava disposto a arriscar sempre. Assim, entre bailes e conspirações, escreveram seu destino. Não como vítimas, mas como protagonistas. O amor deles não foi suave. Foi intenso, marcado por fogo e gelo. E talvez por isso tenha sido verdadeiro.
Pois nada que vale a pena nasce sem enfrentar a escuridão. Se você chegou até aqui, saiba que cada história guarda mais do que aparenta. O amor pode vestir máscaras de medo e desconfiança. Às vezes, o vilão não é quem imaginamos. E o perigo pode ser o caminho para a verdade. Espero que esta jornada tenha prendido seu coração. E convido você a abrir a próxima página, onde um novo romance e novos mistérios aguardam por você.